Olá, meus amigos, João Vitória aqui de novo. Já tem um tempinho que a gente não posta vídeos e hoje eu vim gravar um vídeo aqui sobre aposentadoria por invalidez. Antes de tudo, eu quero falar que aqui abaixo da descrição do vídeo vai ter os nossos contatos, né? O nosso site, nosso WhatsApp, e-mail, se você quiser falar com a gente, tirar alguma dúvida, se você precisar de alguma orientação jurídica, se você quiser acompanhamento jurídico para fazer o seu pedido no INSS. Caso tenha sido negado, você queira entrar na justiça também, a gente está disponível aí para fazer esses processos judiciais. A gente atende todo o Brasil, não importa se você é da capital, do interior, do Acre, do Rio Grande do Sul, a gente consegue atender você, consegue dar entrada no seu processo, caso você tenha interesse aí na sua cidade, consegue resolver tudo à distância, através da internet, utilizando no máximo aí correio, né? Mas no mais a gente consegue fazer tudo aí à distância, todo o nosso trabalho à distância. Então, se você tiver interesse em ser acompanhado, se você não quer passar sofrimento de ter as negativas do INSS, ou de ter que lidar com o INSS, fala com a gente, que a gente toma a frente disso aí para você, para resolver seu problema, viu? E vamos começar o vídeo, que hoje a gente vai falar sobre aposentadoria por invalidez. E hoje eu quero falar sobre aposentadoria por invalidez, né? Então, a aposentadoria por invalidez especificamente no INSS, né? Quais são os requisitos? O que é que você precisa para conseguir receber essa aposentadoria por invalidez? Então, a aposentadoria por invalidez, ela precisa do seguinte: você não consegue receber a aposentadoria por invalidez se você não tiver trabalhado, né, ou contribuído para o INSS. Então, você tem que contribuir para o INSS para receber. É um tipo de seguro, né? Você tem que pagar para você conseguir receber o benefício. Então, para a aposentadoria por invalidez, você precisa ter 12 contribuições para o INSS. Né? Então, qual é a situação aí que acontece? Por exemplo, se você não contribui, ou se você começou a trabalhar, começou a contribuir, e você só tem 6 meses de contribuição. Se você tiver qualquer doença que te invalide, você não vai conseguir receber os benefícios da Previdência Social, exceto se for acidente de trabalho. Então, você sofreu um acidente de trabalho, né? Aí, independentemente, se você começou a trabalhar hoje e amanhã você sofre um acidente de trabalho, aí você vai conseguir receber a sua aposentadoria por invalidez, caso você fique inválido. Mas se não for acidente de trabalho, você só vai conseguir receber se você tiver feito essas 12 contribuições para o INSS, né? Então, aconteceu qualquer coisa longe do trabalho, longe do ambiente de trabalho, que não tem relação com o seu trabalho, você ficou inválido, você precisa ter contribuído 12 meses antes. Se você não contribuiu, simplesmente você não vai receber, né, o benefício do INSS, certo? E aí, exceto, né, se for o caso de acidente de trabalho, né, que você vai ter direito, ou se for essa lista de doenças aqui que eu vou te passar aqui agora, ó, pode ser tuberculose, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, né, então é problema no fígado, neoplasia maligna, câncer, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, né, doença do coração, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, então problema no rim, doença de Paget, AIDS, né, ou contaminação por radiação. Então, essas doenças aqui também você não precisa ter cumprido essa carência de 12 contribuições para o INSS. Você já consegue receber, caso você pague um mês, né, como autônomo, você consegue receber se você adquirir essa doença. Agora, cuidado, existe a questão de você é, ter tido essa doença antes de começar a contribuir. Se você teve essa doença antes de começar a contribuir, aí é uma doença pré-existente. E aí você não vai conseguir receber nenhum benefício, né? Porque se você começou a pagar para poder receber depois que você já estava doente. Então, isso aí caracterizaria uma fraude. Mas existe a exceção aí. Se a sua doença tiver piorado, você já tinha doença, você começou a contribuir, mas houve uma piora do quadro, né? Sua doença, ela te incapacitou. Antes você tinha, mas você não estava incapacitado. Ela começou a te incapacitar depois que você passou a contribuir nessa lista de doenças, né? Então, mesmo que seja menos de 12 meses, mesmo que seja menos de 12 contribuições que você tenha feito para o INSS, você consegue ainda receber o benefício, porque houve uma piora
da doença depois que você começou a pagar. Aí, nesse caso, é uma exceção à regra, né? Você vai conseguir também antes dessas 12 contribuições, né? Então, qual é a outra situação? A doença ela tem que ser incapacitante. Então, não é qualquer doença que vai te dar direito. Se você está sentindo uma dor, ela não vai te dar direito à aposentadoria por invalidez, né? Ou se você tem um problema de coluna, ela não vai te dar direito à aposentadoria por invalidez só por ter um problema de coluna. Ela tem que ser incapacitante. Você não consegue trabalhar em nada, você não consegue fazer nada, né? Aí sim você vai conseguir receber a aposentadoria por invalidez, né? E assim, não é para a vida toda também, né? É uma coisa importante falar. A aposentadoria por invalidez, você recebe por um tempo. Você não vai ficar recebendo a vida toda. Pode ser que a sua doença melhore e você fique bom. E aí, eventualmente, o INSS pode te chamar para você fazer uma nova perícia. E quando você fizer essa perícia, se descobrirem, se entenderem, né, que você está bom, que você pode voltar a trabalhar, você vai perder o benefício. Então, a aposentadoria por invalidez não é para você receber o resto da vida. Você vai receber durante um tempo. Se você estiver doente, toda vez que for feita a avaliação, aí vão entender que você não pode trabalhar e você vai receber o resto da vida. Mas, em tese, existe a possibilidade de que você ainda, com a aposentadoria por invalidez, volte a trabalhar. Então, digamos que a pessoa tem uma depressão e ela fica anos sem trabalhar, incapacitada para o trabalho. Mas depois de 10, 15 anos recebendo, se faz uma avaliação e vê que ela está melhor, que ela está bem, que ela pode voltar a trabalhar. Então, o INSS vai suspender esse benefício e a pessoa vai ter que voltar ao mercado de trabalho, certo? Então não é qualquer doença, tem que ser uma doença incapacitante. A pessoa não consegue trabalhar em qualquer atividade, não é só a atividade dela, mas não consegue trabalhar em qualquer atividade. Então hoje a coisa mais difícil é a pessoa conseguir a aposentadoria por invalidez, né? Porque principalmente se for novo, é muito difícil. Aí o INSS costuma deixar ela recebendo auxílio doença, tenta reabilitar ela para outra função, porque existe essa possibilidade. A pessoa está doente para exercer aquela atividade. Por exemplo, a pessoa que não pode pegar peso e trabalha como pedreiro. Ela está doente para exercer aquela atividade, mas ela não tem direito à aposentadoria por invalidez, porque ela pode fazer outra atividade que não exija pegar peso, que não tenha sobrecarga de peso. Então, ela pode fazer, o INSS pode reabilitar ela para outra função, né? E aí que está a situação. Aí, muitas vezes, as pessoas não são reabilitadas também, né? Ou não procuram aprender uma profissão nova e aí são pegas desprevenidas, né? Se ela não for reabilitada, a culpa é do INSS que não fez a reabilitação, porque o INSS tem que fazer, promover cursos, tentar reintegrar ela no mercado de trabalho. Mas também, se ela, apesar disso tudo, ela não procurou, aí ela acaba sofrendo prejuízo, né, pela inércia da própria pessoa de não ter procurado outra fonte de renda, de não ter procurado aprender uma profissão, porque acreditou que a aposentadoria por invalidez seria permanente, seria para o resto da vida, certo? Então, tem que ser uma doença incapacitante. Não depende da doença, depende da incapacidade. Pode ser qualquer doença. Se incapacitou, a pessoa tem direito a receber o benefício, né? Então, às vezes fazem perguntas do tipo, eu tenho tal doença e eu posso conseguir a aposentadoria por invalidez? Depende. Se ela te incapacita para exercer qualquer atividade, você vai conseguir. Se não, se você pode exercer outra atividade, vai ser muito difícil você conseguir a aposentadoria por invalidez, certo? E aqui tem que ter um afastamento também, né? Na verdade, toda aposentadoria por invalidez ela começa com auxílio-doença. É muito difícil a pessoa já começar recebendo aposentadoria por invalidez. É muito difícil. Geralmente começa com auxílio-doença e aí é avaliado, né? Como é que vai progredir. Se a pessoa não tem melhora, que se dá o benefício de aposentadoria por invalidez. Então, toda aposentadoria por invalidez, ela começa dessa forma, né? Ela começa com auxílio-doença, e auxílio-doença, a pessoa tem que receber, tem que ficar afastada 15 dias do trabalho, com o empregador pagando esse período de 15 dias, e depois, ou 60 dias intercalado. Então, por exemplo, a pessoa tem dor de coluna, e aí ela dá um atestado de 5 dias, depois um atestado de 10 dias, sem completar esses 15 dias de testado, né? Então, sendo intercalado 60 dias pelo mesmo motivo, ela já tem direito a receber, aí para o INSS pedir auxílio-doença, e aí se for avaliado, né, se for o caso, uma aposentadoria por invalidez. Mas toda aposentadoria por invalidez começa assim com o auxílio doença. Em relação aos documentos
né? O que que a gente pode mostrar aqui? Você tem que apresentar os documentos, né, para comprovar que você não pode trabalhar, que você está incapacitado para trabalhar. Então, você tem que apresentar identidade, CPF, sua carteira de trabalho, né? Eu botei duas vezes aqui, eu botei CTPS, sua carteira de trabalho, documentação médica. Se for o caso de um acidente do trabalho, né, você tem que apresentar a CAT. Às vezes a pessoa tem um acidente de trabalho, mas a empresa não fornece a CAT, né? A empresa não dá a CAT. Aí existe a possibilidade de você apresentar a CAT ou o sindicato apresentar, contestar de outras formas essa falta de CAT, né? Qual é a grande questão aí em relação à CAT? O que é que vai fazer diferença agora? É no valor da aposentadoria. Isso vai ser muito importante. Eu vou falar mais abaixo, mas assim, quando você tiver acidente de trabalho, você vai ter uma aposentadoria maior, se for aposentadoria por invalidez. E sem acidente de trabalho, você vai ter um período, você vai receber um valor menor de benefício. Então, é muito importante que, caso o benefício seja por acidente de trabalho, que você tenha essa CAT. E aí também existe a questão seguinte, em relação ao trabalho que a pessoa exerceu. Então, por exemplo, acidente de trabalho não existe aquele típico que é o que a pessoa está trabalhando e, por exemplo, é atropelada durante o trabalho, e aí é um acidente de trabalho, mas existe aquele acidente de trabalho que é por lesão ou esforço repetitivo, né? Não, não é a coisa que você vê, né? A pessoa sofreu um acidente, uma lesão naquela hora, mas é uma coisa que rotineiramente ela vai fazendo, aí vai causando uma lesão. Então, por exemplo, a pessoa é costureira e faz movimento repetitivo. Então, ela vai ter uma lesão que vai, provavelmente, que se ela chegar a ser afastada ou se aposentar por invalidez, ela vai ter direito a receber o benefício como acidente de trabalho, né? Porque foi uma coisa causada pelo esforço repetitivo daquela função. Porque a gente vê muito pessoas que têm direito a receber por acidente de trabalho e recebem auxílio-doença comum. Então, isso vai ser um problema para a pessoa, porque a pessoa perde os benefícios de receber o benefício de acidente de trabalho, né? Principalmente se a pessoa retornar ao trabalho, ou aposentada por invalidez ou com auxílio doença, ela tem direito a 12 meses de estabilidade. Então, se o INSS entender que a pessoa pode voltar a trabalhar, ela tem direito a 12 meses de estabilidade. Ela não pode ser demitida e ela tem que receber o salário dela. Então, isso é uma coisa importante a ser observada, né? Porque se a pessoa não conseguir o benefício por acidente de trabalho, ela vai ter prejuízo, né? Ela vai ter prejuízo. Então é bom para a pessoa ela verificar direitinho isso e verificar com alguém, com a equipe especializada para poder, né, analisar essa situação. A gente aqui, a gente pode olhar essa documentação, olhar seus relatórios e ver a possibilidade de enquadrar o seu benefício como aposentadoria por invalidez, né? Como um acidente de trabalho, aliás. Como um acidente de trabalho para você receber um benefício maior e você ter as garantias, né, de estabilidade do emprego e tudo mais, durante esse período que você recebeu o benefício. Então, isso é muito importante, observem isso. Se não fizer a CAT, existem outras possibilidades de entregar essa CAT, né? De fazer essa CAT para entregar no INSS, né? E contestar isso aí se for um benefício, se botarem como benefício comum, quando deveria ser por acidente de trabalho, certo? E a outra questão aqui é o valor da aposentadoria. Então, aqui o valor da aposentadoria, antes da reforma da Previdência, né, em 2019, novembro de 2019, as pessoas recebiam 100% da média do benefício. Então, qual era a média? Era contada a partir de julho de 1994, era feita a média e a pessoa recebia 100% da média. Então, se a pessoa começou a trabalhar em 1990 né, por algum motivo ficou inválida, ela não contaria esse período de 90 a 94, né? Seria contado só a partir de julho de 94 até a data que ela sofreu o acidente, né? Que ela ficou inválida. Pegaria a média desses valores, ia tirar os 80% maiores para usar. Então, digamos que a pessoa contribuiu durante 10 anos, e iria usar os 8 anos só maiores e os 2 anos que fosse a contribuição menor, porque a pessoa pode ganhar um salário maior, né? Mas pode ganhar um salário menor também, a depender do emprego. Então, ia tirar esses 2 anos, né, 20% menores salários, e ia usar só os 80% e fazer a média. E aí a pessoa receberia 100% dessa média. Mas aí veio a reforma da Previdência
e alterou a regra, né, para quem se aposentou, para quem se aposentar por invalidez depois desse período, né, depois de novembro de 2019. Então, como é que ficou agora? A pessoa, ao invés de receber 100% da média, ela vai receber 60% da média. Ela começa com 60% da média. E isso se não for acidente de trabalho. Então aí está a questão de você conseguir comprovar que é acidente de trabalho. Porque se você conseguir receber como acidente de trabalho, você vai receber 100% da média. Se não for acidente de trabalho, né, for um acidente comum, você vai receber 60% da média. Você começa com 60% da média. E aí, se você for homem, você vai receber 2% a mais do que exceder 22 anos. Se for mulher, você vai receber 2% a mais do que exceder 15 anos. Então, vamos fazer aqui uma simulação aqui no bloco de notas, simulação simples. A pessoa, vamos chamar de José, um homem, contribuiu por 25 anos e teve um acidente de trabalho. Então, quanto que ele vai receber? Quanto que ele vai receber do benefício dele? Então, vai pegar a partir de julho de 1994, a partir de julho de 1994, a partir de julho de 1994, vai pegar todas as contribuições dessa pessoa, né? Todas as contribuições. E aí, digamos que deu a média de 5 mil reais. Pronto. Ele tinha um bom trabalho, ele ganhava 5 mil reais. 5 mil reais, vou escrever aqui, de média de contribuições. Então aqui ele teve 5 mil de média. Só que ele não teve acidente de trabalho. Não teve acidente de trabalho. Está inválido por ter outro acidente. Não teve acidente de trabalho. Como é que vai ser pago, então? Como é que vai ser calculado? 60% da média, mais o que exceder os 20 anos, né? No caso, como foram 25 anos, excedeu 5 anos em relação aos 20 anos. Então, 60% mais 2% para os 5 anos. Então, vai dar isso aqui 10%, né? 10% mais 60% vai dar 70%. Então, ele vai receber o benefício dele, que vai ser 70% da média dos salários de contribuição dele. E qual é a média? 5 mil. Então, ele vai receber 70% de 5 mil. Então, ele vai receber R$3.500. Então, ele trabalhou 25 anos, se acidentou, não foi no trabalho, e ele recebe R$3.500 de aposentadoria. Ele vai perder R$1.500. Mas digamos que tenha sido acidente de trabalho. Aí ele vai receber acidente. Aí ele vai receber 5 mil reais de benefício. 5 mil reais que é igual à média, né? Igual à média. Igual à média das contribuições dele. Certo? E antigamente, antes da reforma, a média era calculada. Foi o que eu já falei aqui, só vou repetir. 80% dos maiores salários antes da reforma. Se foi depois da reforma, 100% dos maiores salários. Então, tem toda a diferença, né, de quando foi que a pessoa ficou doente, né, quando foi que a pessoa começou os sintomas. Isso aí vai gerar muita discussão, né, para a pessoa poder receber ou 100% da média, né, ou 80% da média. O melhor, geralmente, é 80% da média, porque se você teve um período que você trabalhou ganhando menos, aquele período não ia ser considerado para fazer o cálculo da média. E aí você ia conseguir, né, aumentar um pouquinho o valor. Agora, se você, por exemplo, aqui, 100% dos maiores salários, se você trabalhou durante, vamos fazer só uma simulação aqui, se você trabalhou durante 5 anos, 5 anos e contribuiu com base em 5 mil, uma suposição, e você trabalhou 5 anos
e contribuiu com base em 2.000. Sua média aqui ia dar 3.500. 3.500. Porque 5.000 mais 2.000 dá 7.000. E aí você vai dividir por 2, daria 3.500 reais a média, calculando com base em 100%, né? Então vamos botar aqui com base em 100% da média. 100% do salário de contribuição. Agora, sendo na regra antiga, antes da reforma, você ia excluir aqui esse período, uma parte desse período aqui de 2.000, né? E você ficaria com 5.000. Então, eu vou fazer uma conta aqui simples só para aumentar um pouquinho aqui. Digamos que você trabalhou 8 anos com 5.000 e aqui 2 anos com 2.000. Você iria excluir aqui esse período de 2.000, esses 2 anos aqui, ó, e você ia receber, sua média seria 5.000 reais. Então, assim, é uma diferença grande, né? Entre você receber 3.500 e 5.000 reais, por exemplo, né, de um benefício. Se sua média for 3.500, ainda vai entrar aqui 60% da média, mais 2% do QCD 20 anos se for homem, ou 2% do QCD 15 anos se for mulher. Então, a pessoa que ganhava 5.000 reais aqui, às vezes pode receber aqui 2.000 reais de aposentadoria. Pode receber 2.000 reais de aposentadoria, infelizmente, né? Infelizmente. Então, a reforma veio para reduzir o valor do benefício de aposentadoria por invalidez, certo? Então, aqui, e aí a última situação, se a pessoa recebe, se a pessoa precisa de acompanhante, né? Se a pessoa precisa de alguém, não consegue andar, não consegue se locomover, precisa de alguém para dar banho, tá acamada, aí ela consegue receber 25% de acréscimo. Então, se ela recebe 5.000 reais, ela consegue receber 25%, daria, fazer a conta aqui, 5.000 vezes 0,25 daria 1.250. Então, ela receberia aqui mais 6.250 no total do benefício dela, caso ela necessite de acompanhante. Mas isso só serve para aposentadoria por invalidez, né? Não serve para os outros tipos de aposentadoria. Tem uma discussão na justiça aí que poderia ser aplicado para as outras aposentadorias, mas no momento, né, só se aplica para aposentadoria por invalidez. Então, se não for por invalidez, a pessoa não consegue esse acréscimo de 25%. Beleza, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, logo aí abaixo você vai apertar o botão mostrar mais e aí vai ter a descrição, na descrição do vídeo vai ter os nossos contatos e você pode falar com a gente e tirar suas dúvidas. Um abraço, até o próximo vídeo.